Bom, vou contar um pouco da história da minha empresa aqui em Florianópolis. Eu resolvi abrir uma empresa de comunicação depois de ficar um pouco frustrada profissionalmente no dia que eu cheguei aqui. Eu trabalhei um ano em assessoria de imprensa aqui, antes de abrir a MKT Moda, e eu fiquei um pouco... Eu achei o mercado muito diferente de São Paulo. Tudo bem que aqui são pouquíssimos os veículos de comunicação que tem, então já deixa o nosso trabalho meio restrito. Bom, minha empresa aqui em Florianópolis é a MKT Moda, é uma empresa de comunicação na área de moda. A oportunidade surgiu porque eu trabalhei em assessoria de imprensa antes, e eu conheci uma jornalista que ela também sentia um pouco de necessidade no mercado aqui. Eu fiquei um pouco frustrada quando eu cheguei aqui, porque em São Paulo eu trabalhei muitos anos em assessoria de imprensa e o ritmo de São Paulo é muito maior, né? São milhares de veículos de comunicação, todo dia você pode mandar a mesma informação, se você quiser, para diferentes veículos, que você vai ter um retorno muito grande. Aqui é diferente, aqui os veículos de comunicação são bem menores. O maior veículo de comunicação do estado é o Diário Catarinense, que é como se fosse a Folha de São Paulo, mas eles dominam o mercado. Então, ou seja, você se limita a um jornal e todo mundo quer sair nesse principal jornal. Então, torna-se difícil o trabalho. Vendo isso, né, eu e essa minha amiga, a gente resolveu abrir uma empresa de comunicação em geral. Como aqui a gente não tem tanto impresso, a gente resolveu optar pelas mídias sociais. Então a empresa trabalha com as mídias sociais, Facebook, Twitter, Instagram, blogs, sites, e a gente faz também uma assessoria pontual. Quando você tem alguma coisa muito importante para divulgar, ou um lançamento de alguma coisa, a gente joga, né, lança as notinhas no jornal também, a gente publica muito em editorial de moda nos veículos de comunicação também, a gente produz todo o editorial. Então a gente percebeu que era melhor personalizar os serviços. Então, de acordo com o que a marca, né, a necessidade da marca, né, do que a marca precisa, a gente monta todo um planejamento em função disso. Então a gente terceiriza alguns serviços, a gente também faz campanhas, editorias de moda, lookbook, enfim, né, fotografa tudo e faz a parte de design gráfico também. Então newsletter, a gente solta muita newsletter também, toda essa parte de design de sites e blogs, a gente também terceiriza. Então nosso maior trabalho, na verdade, é essa parte de produção executiva, né, posicionamento de marca, o marketing em si em geral, assessoria de imprensa pontual, né, e toda essa parte de mídias sociais, de alimentação de conteúdo. A rotina de trabalho na verdade, é diária, né? É uma correria sempre contra o tempo. Então, eu acordo de manhã, a gente sempre faz essas alimentações nas mídias sociais, né? De conteúdo, pesquisa de tendência, enfim. E à tarde acaba a função de fotografar campanha, editorial, lookbook, fazer toda a parte de conteúdo de newsletter, né, os releases, enfim, a parte de lançamento, consultoria de marketing, tudo isso acaba sobrando para tarde, então é um dia bem longo. As nossas ferramentas de trabalho, na verdade, a gente divulga em internet, jornal, revista, todos os veículos impressos, em rádio, programas de televisão, então sempre a gente consegue colocar uma entrevista ou outra em algum programa de televisão também, né? Mas é mais a parte digital mesmo, a gente está trabalhando mais, focando mais nessa parte digital. A gente também, além desses serviços, a gente tem um serviço de treinamento de funcionário e treinamento dos diretores também, assim, para saber como se portar em uma entrevista, como falar em público, como falar com determinado cliente, com determinado público. Enfim, a gente também faz toda essa preparação. É uma preparação simples, na verdade, a gente acaba fazendo texto, então que tem que ressaltar para não esquecer e não falar coisas que não querem que divulguem também, né, que às vezes as pessoas ficam nervosas em frente à câmera e acabam falando coisas que não devem, então sempre tem uma preparação antes, um texto, um roteiro a ser seguido, isso a gente acaba planejando também, e é um treinamento em si, né, para como se falar e como se portar, né, em uma entrevista, em algum programa de TV também. Os releases, eles são feitos basicamente na história da marca, na história do cliente, né, e aquilo que tem que ser divulgado. Então, o lançamento
de algum produto, o lançamento de alguma marca, de alguma loja. Enfim, eu tô ressaltando tudo isso porque é a minha área, né, na área de moda, então acabam sendo clientes, marcas, indústrias, essa parte. A gente também faz, nessa alimentação de mídias digitais, a gente acaba fazendo muita pesquisa também de design, fotografia, música, toda essa parte cultural a gente também mantém atualizado, todo mundo, e se mantém, né? Um dos grandes problemas que eu vi quando eu cheguei aqui, pra mim, que trabalhei muitos anos também no mercado de trabalho de São Paulo, nessa área de assessoria de imprensa, aqui as pessoas, os jornalistas dos veículos, eles dão Ctrl+C e Ctrl+V no seu release. Então aqui muitas vezes eu prefiro nem chamar de release, porque é a matéria pronta de bandeja. Então essa é a maior frustração. Você acaba escrevendo para aquele veículo, mas você não tem o seu nome publicado. Então é bem complicado. Em São Paulo não. Em São Paulo o release é a base da matéria que vai ser escrita, né? Então o release é só a parte de pesquisa, os dados que têm que ser falados. Aqui não. Aqui você acaba dando a matéria de bandeja. Então as notinhas e matérias que foram publicadas de clientes meus, tal, acaba que sou eu e minha sócia que escrevemos. Me considero uma jornalista, claro que sim, eu acho que eu transmito a informação como qualquer jornalista de um veículo, de uma determinada área sim, de um determinado cliente, mas é informação, é simplesmente passo o que acontece lá dentro para o público. E essa parte de manipulação de informação não é manipulada, eu escrevo o que os meus clientes querem dizer. O que acontece também em muitos jornais, né? Porque na verdade a gente acha que não, mas tem ali um corte bem grande, né? Do que deve, do que não deve ser publicado, tudo isso pela parte financeira. Enfim, quando a gente entra no mercado de trabalho, a gente começa a descobrir que não, o jornalista não vai dominar o mundo, né? A não ser que tenha uma fonte incrível, entendeu? Que te dê, assim, a notícia de mão beijada e que ninguém nunca saiba, né? Mas, enfim, acho que é isso.